Então, nesse primeiro conteúdo, a gente vai ver uma apresentação que o Gabriel fez para as empresas incubadas e pré-incubadas no início do mês de abril. Quando ele falar das empresas pré-incubadas, vocês se sintam contemplados, porque o estágio que a gente precisa e as informações que a gente vai utilizar para realizar a análise de mercado de vocês é o mesmo estágio que a gente está considerando para as empresas pré-incubadas. Meu nome é Gabriel, mais uma vez. Sou formado em engenharia de produção e gostaria de ajudá-los da melhor forma possível. Estou na incubadora desde janeiro, né? Estou trabalhando com o pessoal. Então, eu estou um pouco novo, né, na situação, mas eu conheço bastante. Eu conheço um pouco do cenário da incubação. Já participei meu TCC foi sobre parques tecnológicos, sobre esses ambientes de inovação, então é algo que me motiva bastante. A gente vai apresentar hoje para vocês um pouquinho sobre análise de mercado. Vai ser um pouco da introdução, vai ser algo mais geral, porque a gente está pensando em algo, uma linha de raciocínio. A gente tem sempre que entender o macro para que a gente possa fazer o micro. Então, hoje a gente vai começar a desenhar como que está o nosso macro, como é que está o nosso mercado hoje, para que depois a gente faça a segmentação e consiga ter uma análise estratégica melhor de como se posicionar no mercado. O porquê de fazer uma análise de mercado. É muito interessante a gente ver que a maioria das empresas hoje, elas têm um setor só de análise comercial, de inteligência comercial. E o principal ponto disso, a base, o fundamento disso é a análise de mercado. A gente está fazendo isso para que vocês comecem uma cultura de ter essa inteligência comercial dentro da empresa, para que vocês consigam enxergar cenários muito mais à frente. Uma empresa bem colocada no mercado, ela consegue ter noção de onde ela estava ontem, como que ela está posicionada hoje no mercado e como que ela vai se posicionar daqui 1, 2 anos para que ela consiga continuar mantendo ou então melhorar os seus resultados. Além disso, como vocês são empresas de base tecnológica, é muito importante que vocês tenham essa noção de mercado amplo, porque a gente sabe que empresas que têm fácil escalonamento, né, empresas de base tecnológica, elas não conversam somente com o mercado local. Elas conversam, e o interessante é que isso aconteça com o mercado regional ou com o mercado global, até com o mercado global mesmo. Então, a gente precisa de ter esse panorama global, ter esse panorama regional e um panorama local. Além disso, como eu já disse, a análise de mercado ela vai ajudar daqui para frente que você se posicione no mercado. Não é possível a gente fazer um planejamento estratégico, fazer um planejamento de tecnologia, um planejamento de novas tecnologias, né, de coisas que a gente vai inserir no mercado, sem entender o que já é feito hoje, sem entender como o mercado está trabalhando, quais são as novas legislações, o que vai surgir, como que o mundo está caminhando. Além disso, a análise de concorrente ela é muito interessante, porque a gente está criando e está trabalhando e está pensando hoje numa nova tecnologia que daqui a alguns anos ela pode ser obsoleta e aí a gente tem que pular para uma nova tecnologia. E esses concorrentes eles vão ser diretamente quem vai forçar que a gente cresça, né? Que a gente vá para frente, que a gente desenvolva novas tecnologias, porque os concorrentes eles estão pensando nisso também. Então, a análise de mercado ela serve para isso, para que a gente estude todo o panorama, como é que estão os nossos concorrentes, quais são os produtos deles, o que os nossos produtos têm em relação de melhor ou pior, né, e como ele está posicionado em comparação com os nossos concorrentes, e ver essa noção de passado, presente e futuro. Um exemplo mesmo é a câmera antes de filtro, né, que tinha o nosso rolinho, né, a gente tinha 30 fotinhas preparadinhas para serem tiradas, e aí, depois de um tempo, surgiu a máquina digital, aquela máquina que a gente não tinha, ou tinha, né,
um limite de tirar fotos por conta do armazenamento, mas tinha que carregar aquela bolsinha, a máquina digital grande para tudo quanto é lugar, e hoje a gente já tem uma máquina digital, tudo que formas de editar foto, todo um aparato dentro de um apetrecho que todo mundo tem e que todo mundo tem acesso. Mas aquelas máquinas de filme, elas não deixaram de existir, elas estão posicionadas de forma diferente no mercado. Então é interessante que aquelas empresas que antes comercializavam comercializavam fotos a partir esqueci o nome, me fugiu, mas vinham os rolinhos, né, com fotos de números limitados. Hoje elas podem ainda existir, mas elas estão posicionadas de forma diferente. As máquinas digitais, elas existem, mas existem de forma profissional. Elas não deixaram de existir no mercado. Então elas foram para um outro nicho, trabalhando com novos clientes. Então é interessante a gente ter essa noção de que hoje a gente está trabalhando com um nicho de clientes e amanhã a gente pode estar trabalhando com um novo nicho, dependendo de como as tecnologias, de como elas vão evoluir de acordo com o tempo. Então, como que vai se dar a nossa análise de mercado mais global hoje? A gente vai começar, nós vamos discutir dentro da nossa análise de mercado esses pontos que foram listados aqui, a descrição e evolução do mercado nos últimos 5 anos, a demanda mundial por produtos naquele setor, as empresas do setor que hoje movimentam maior dinheiro, que tem um maior market share, a cadeia de valor, como é entregado o valor hoje para o cliente, os principais produtos disponíveis, suas características, as oportunidades de crescimento no Brasil, as tendências tecnológicas e as tendências de legislação que estão ainda por vir. Então eu vou passar um pouquinho cada um desses tópicos, o que a gente espera que seja avaliado hoje e o porquê que a gente tem que avaliar cada um deles. A descrição do mercado e evolução nos últimos anos, a gente espera discorrer dentro desse tópico os aspectos gerais de caracterização do mercado mesmo, a produção, quanto que ele está movimentando mundialmente. Então, o setor de alimentação bovina, quanto que está movimentando hoje dentro do mercado mundial, quanto que está movimentando no mercado brasileiro, qual representatividade no PIB brasileiro, o investimento, o que está vindo, né, de investimento, quais são os planos futuros para poder aplicar dinheiro nesse setor, o faturamento dos últimos anos. Então, é meio que caracterizar mesmo esse mercado de forma mais geral. Aí nós passamos para a demanda mundial de produtos. Então, é entender onde no mundo que está consumindo produtos daquele setor. Por exemplo, nutrição, o estudo de novas tendências com energias renováveis. Aonde que está vindo os maiores estudos de energia renovável? Quais são os países que estão consumindo mais energia renovável, né? Então, entender mesmo qual é a demanda e quais são os principais países que estão demandando daquele setor. E no Brasil, como é que está sendo demandado? Quais são os principais pontos, né, os focos de demanda que a gente tem? E aí a gente entende indicadores de consumo, né? Qual é o consumo por renda per capita, quanto de dinheiro que está movimentando cada um desses pontos principais dessa demanda mundial, né? Quanto que eles estão consumindo. É interessante sempre ser baseado a análise de mercado em números. Então, eu estou estudando sempre fontes confiáveis, números confiáveis, de onde está saindo, para onde que está indo, e sempre tentar o máximo possível ter esse rigor de entender e quantificar mesmo o que a gente está falando. E aí é sempre interessante a gente notar que quando a gente fala de números, é bom a gente ter um gráfico sempre para mostrar, uma tabela, um quadro, para poder resumir essa informação, para poder passar mais informação em menos tempo, para quem está lendo, né, para não ficar tão cansativo a nossa análise de mercado. E até interessante para que depois a gente possa utilizar esses indicadores
de forma mais rápida na nossa inteligência comercial. As empresas do setor, então aqui a gente está pedindo para que sejam listadas as empresas mundiais, as empresas nacionais, quais são as principais empresas que estão no âmbito mundial, quais são as principais empresas no âmbito nacional. E aí é interessante que a gente tenha pelo menos um indicador principal, no sentido de quais são as principais empresas mundiais que no indicador market share. Então, quais são as que têm maior parte de mercado mundial, maior parte de mercado nacional. E aí mantém essa coerência. Se eu estou vendo quais são as maiores empresas mundiais em faturamento, então eu vou ver as nacionais em faturamento. É muito interessante a gente ter essa noção do que a gente quer analisar. A cadeia de valor do setor, e aqui a gente está separando. Como a gente tem empresas incubadas e pré-incubadas, eu queria separar um pouquinho para que a gente tenha essa noção melhor, sabe? Do que a gente está entregando valor. Normalmente, as empresas incubadas, por via de regra, já estão no mercado. As pré-incubadas ainda não estão tão bem posicionadas no mercado. Mas aí eu acredito que pode ir do que o empresário está pensando no momento. O que você acha que é mais interessante para você? Então, a gente colocou para as incubadas. E aí, aquelas que já estão no mercado, leia-se, aquelas que já estão no mercado, aquelas que já entregam produtos para o seu cliente. Quais são os principais pontos, os potenciais fornecedores, o valor agregado para a empresa, o que eu entrego para o meu cliente, os principais consumidores, quais são as pessoas que trazem mais dinheiro para mim nesse momento, e tentar fazer isso com gráfico, fluxograma, esquema. Por exemplo, hoje a minha matéria-prima sai de tal fornecedor, eu agrego valor dessa forma, e entrego o valor dessa forma para tal cliente. Então é interessante fazer um fluxogramazinho explicando isso. E para as pré-incubadas, ou leia-se aquelas que não têm um posicionamento tão forte no mercado ainda, é interessante a gente analisar 2 pontos. Como que é, no seu setor, entregado valor hoje? Aí eu fiz até um exemplo, por exemplo, empresas que geram muito, se o seu interesse é uma nova tecnologia para gerar menos resíduo, né? Resíduo no final do seu processo. Então, como é entregado valor hoje? A pessoa que seria o meu cliente, ela pega de tal fornecedor, ela agrega valor desse jeito, e aí ela entrega no mercado daquela forma. E aí, qual é o impacto que eu quero gerar nessa cadeia de valor? Então, como eu vou entrar com essa tecnologia e como esse mercado vai ficar depois e qual o valor agregado? Então, eu vou entrar com tal tecnologia no meu cliente, né, na hora de gerar valor ali, e aí o valor que eu vou gerar é deixar de gerar tanto resíduo, né? Então, a minha tecnologia ela vai impactar a cadeia dessa forma, e o valor que eu vou agregar é dessa forma. Então, é interessante a gente mostrar esses 2 paralelos, como é que está hoje e como que eu quero impactar essa cadeia, qual o valor que eu quero trazer para ela daqui a um tempo. O próximo tópico seria os principais produtos disponíveis. Nós queríamos que fosse interessante levantar, então vamos voltar naquelas empresas, os players do setor. Quais são os produtos que eu tenho de concorrentes? Quais são aqueles concorrentes mais importantes, os produtos que eles geram, e aí você levantar mesmo os indicadores daqueles produtos, quantas pessoas utilizam, então, se for um aplicativo, quantas pessoas utilizam aquele aplicativo, o que ele entrega de faturamento, qual que é o conteúdo tecnológico dele, o que ele faz que o meu não faz, o que eu faço que ele não faz. Então é interessante eu analisar os produtos disponíveis hoje no mercado que vão bater de frente com o meu produto, porque assim eu posso ter uma noção do que está sendo entregue e posso entender como o meu produto vai concorrer com aquele que já está no mercado, quais são as principais vantagens, o que eu estou de interessante, o que eu estou de defasado em relação ao meu concorrente.
Na oportunidade de crescimento a serem explorados, eu tenho oportunidades e desafios. As oportunidades, isso daqui é só uma sugestão, tá, gente? Você tem diversas formas de analisar as oportunidades de crescimento a serem explorados. Você pode colocar tecnologia, novas tecnologias estão surgindo, várias outras coisas, mas eu acho que é importante a gente ter esses dois tópicos. A partir de oportunidades, quais são os pontos que estão começando a serem desenvolvidos hoje no Brasil, o que as pessoas estão começando a pensar. Então, voltando naquele caso de energia limpa, né, de gerar menos resíduo. Uma oportunidade hoje é que as pessoas estão ficando mais conscientes quanto a isso. Então, a oportunidade hoje é que as pessoas estão pagando um pouco mais, sabendo que eu estou comprando um produto que não está gerando tanto resíduo. Então, essa é uma oportunidade. E quais são os desafios? Por exemplo, para aplicar essa tecnologia, o Brasil ainda tem que desenvolver uma outra tecnologia de base que hoje não desenvolve. Eu preciso de ter um produto importado, alguma coisa do tipo. Então é interessante levantar quais são os desafios, quais são as barreiras que a gente vai ter que passar para conseguir aplicar a tecnologia que a gente está pensando, o produto que a gente está pensando no Brasil hoje. E aí, por fim, são os dois tópicos de tendência. A tendência tecnológica, e aí eu acho que vai entrar até em conflito com as oportunidades, né, oportunidades e desafios, mas a oportunidades e desafios é algo mais amplo, né, eu vou discutir de forma mais ampla e nas tendências tecnológicas e as tendências de legislação eu vou ser um pouco mais profundo. Eu não preciso de explicar a legislação que está surgindo, mas eu tenho que ter noção e eu tenho que discutir qual o impacto que ela vai gerar no meu produto final, né? Então, as tendências tecnológicas do setor, evidenciar as oportunidades, você vai colocar ela de forma mais explícita, né, as necessidades de adaptação que as novas tecnologias exigirão das empresas do setor, quais são se essas novas tecnologias elas vão deixar as empresas hoje que estão no mercado se transformarem em empresas obsoletas, as tecnologias hoje elas vão ser ultrapassadas, elas vão deixar de existir ou elas vão poder ser aplicadas de outra forma, enquanto essa nova tecnologia vai tomar o lugar dela. Então é interessante a gente discutir isso e entender quais são as tendências tecnológicas. E as tendências de legislação, que seria evidenciar as oportunidades e necessidades de adaptação que o avanço e a extinção de algumas leis exigirão das empresas no setor. Isso é interessante para as empresas, principalmente de ambientais, né, que trabalham muito com a parte ambiental. É interessante para empresas que trabalham com biotecnologia, né, porque existem muitos recursos que são aprovados e desaprovados com o passar do tempo. Então é interessante eu entender como essas novas legislações, como que está caminhando a conversa de legislação daqui a alguns anos e como elas vão impactar. Então, agora o Gabriel ia começar a explicar lá para eles como que ia funcionar o sistema de entrega da atividade para o pessoal da incubação e pré-incubação. Aí eu cortei porque não fazia sentido vocês ficarem assistindo aquilo e vou explicar agora como que a gente vai fazer para o Tecnopark Acelera. Um arquivo Word já foi disponibilizado aqui na plataforma mesmo com o programa, né? Um modelo para a gente seguir para fazer essa análise de mercado. Nele está bem destrinchado, cada tópico está bem explicado, são os mesmos tópicos que o Gabriel já abordou na apresentação, e a gente vai fazer esse estudo de mercado dividido em 3 semanas. Na primeira semana a gente vai falar dos tópicos 1 e 2, então a gente vai focar nos tópicos 1 e 2 para a primeira semana. Na segunda semana a gente vai focar nos tópicos 3, 4 e 5. Na última semana a gente faz os últimos 3 tópicos. Assim, no final das 3 semanas a gente vai ter uma análise de mercado completa, e do jeito que o Gabriel explicou lá para a gente, essa análise de mercado vai ser muito importante para a gente poder dar prosseguimento ao plano tecnológico e às demais atividades do nosso programa.